Semana passada o James Gunn era uma bosta. Agora o James Gunn já é perfeito, é o melhor diretor do mundo, o melhor roteirista do mundo. Ué, a Marvel voltou? Como assim? A Marvel semana passada não tava horrível? Ué, essa semana a Marvel tá ótima? Como assim? É disso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, meus amigos. Vamos falar sobre como muitas das pessoas que estão no nosso meio aqui, principalmente de Marvel, DC, da cultura pop, são completamente sem opiniões, e como que os grandes nomes, né, que dão exemplo aqui pra gente, os grandes influenciadores, podem trazer isso como uma forma positiva e também, né, de certa forma negativa também. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar um pouquinho sobre como a rapaziada atualmente está completamente sem opinião, mano. Se eu soltar uma bosta aqui agora, amanhã vai ter gente concordando sem nem entender nada. Eu, no caso, não, né? Porque eu não tenho essa relevância. Mas eu tô querendo dizer pessoas grandes. E isso é muito preocupante, porque isso pode acabar encarretando nas produções que estão acontecendo, cara. E até no trabalho de muita gente, tá? E eu vou começar já falando justamente sobre isso, rapaziada. Bom, eu vou dar alguns exemplos sobre essa questão de opinião. Cara, a gente tá atualmente numa realidade, principalmente voltada pra essa questão de filmes de super-herói, aonde muita gente só tá seguindo opinião alheia e não tem uma opinião própria. Vê um filme e espera algum youtuber falar sobre pra ver aquilo ali e achar que é a sua própria opinião. Atualmente ninguém tira a sua própria opinião. Todo mundo espera alguém falar alguma coisa e se todo mundo gostar, eu gostei, realmente foi muito bom o filme. E se muita gente falar que foi ruim, o que às vezes nem necessariamente aconteceu, mas você vai entrar naquela onda por hype, por engajamento, eu não sei o que é. E isso vem diretamente de pessoas influentes, galera. Como eu falei, eu não encaixo nisso porque, eu não tenho influência absolutamente nenhuma. Eu até posso ter, sabe? Eu até poderia me encaixar nisso porque qualquer pessoa que está falando a sua opinião para alguém ouvir tem algum tipo de influência, entende? Mas eu tô querendo dizer de gente com uma relevância grande. Eu não vou citar nome de ninguém, sabe? Porque, eu acompanho todo mundo. Se eu tô gravando aqui vídeo hoje é porque eu estou seguindo exemplos justamente de muita gente que eu via quando eu era menor e eu achei interessante e estou fazendo, entendeu? Porém, galera, a gente tem que entender que muita gente nesse meio, principalmente de Marvel, DC, né? Elas, além de algumas vezes receber, tá? Da própria empresa, do próprio estúdio pra ver um filme, às vezes um filme que foi ruim, a pessoa assiste o filme, ela está sendo paga para assistir aquele filme e na teoria ela não pode mudar a sua opinião porque está sendo paga, entende? Ela tem que falar a verdade. Mas muita gente, rapaziada, de relevância, isso a gente sabe que acontece, vai ver algum filme que não foi bom e vai falar que foi ótimo, porque ele está recebendo pra fazer isso, entende? E como que isso impacta muito nas pessoas, na opinião das pessoas. Infelizmente, muita gente não tem opinião própria. E ao ver, né, essas pessoas de grande relevância falar um negócio daquele, tipo que o filme tal é incrível, e aí a pessoa vai ver, pode até não gostar do filme, pode achar o filme uma bosta, o que o filme geralmente é ali, e fala, o filme é incrível, ou a série, o filme ou a série é incrível, meu Deus do céu, é muito bom, e aí acaba que isso vira uma verdade absoluta, porque ninguém tem uma opinião própria. Mas vamos falar do que importa. As mentiras, galera. Vamos lá. Eu vou começar dando exemplo, cara, dessa questão de que ninguém tem opinião e todo mundo só quer surfar num hype com James Gunn. Recentemente nós tivemos o ocorrido do James Gunn ser completamente criticado pela fórmula James Gunn. Eu até fiz vídeo aqui no canal, vou deixar aí no card pra vocês, onde muita gente começou do nada, muita gente, inclusive youtubers grandes que começaram esse movimento, começaram a criticar o James Gunn porque a fórmula dele é igual. Todo filme do James Gunn é idêntico. Histórias com daddy issues, né? Com problemas paternos. E aí tem algum bicho fofinho no meio do filme. Piadas sem graças. Nossa, todo filme do James Gunn é assim. E isso é a maior hipocrisia do mundo, tanto que eu falei no vídeo falando sobre esse escândalo de James Gunn, justamente porque 3 horas antes de algum youtuber com relevância falar essa atrocidade de que James Gunn é horrível e tá se tornando cansativo,
todo mundo estava amando e adorando as produções do James Gunn. Superman saiu, ninguém falou nada negativo em relação a essa questão dos problemas paternos do Superman com os seus pais verdadeiros, seus pais, né, de Krypton. Ninguém falou, sabe? Falaram, falou um ali, falou um aqui, mas o filme tava perfeito. Aí alguma ovelhinha falou no YouTube, alguém com minimamente relevância, fala em um Twitter, em um Instagram, em alguma rede social que aquilo ali foi horrível e que o James Gunn está se tornando horrível, automaticamente todo mundo começou a criticar o James Gunn. E isso é horrível, galera, horrível. Primeiro que isso é horrível pra você mesmo. Você que não tem uma opinião própria, entendeu? Você não tem a capacidade de ver o filme de Superman, de ver as produções do James Gunn e falar, pô, beleza, algumas coisas realmente são bem parecidas. Ele usa uma fórmula realmente pros seus filmes. Todos os filmes deram certo. Todas as produções que o James Gunn fez, deu certo. Todas são perfeitas. Todas as produções do James Gunn são muito boas, mas aí porque alguém falou que a fórmula é ruim, eu não vou gostar mais e vou ficar do lado dele, entendeu? E isso prova que geralmente, cara, os youtubers que têm essa relevância e que sabem que tem essa relevância, sabem que se fizer um vídeo agora falando que o último episódio de Pacificador foi horrível porque criticou nazista, vai ter gente que vai surfar no hype desse youtuber e vai falar... Parabéns, ele tá certo, entendeu? Não pode criticar esse tipo de raça, nem raça, esse tipo nem gente, esse tipo de ser, entendeu? Não pode, nossa, ele falou que não pode, então não vai poder, entendeu? Isso é horrível, galera, horrível, principalmente pras pessoas que não conseguem ter a sua própria opinião e isso impacta diretamente o estúdio, cara. Galera, isso é uma injustiça. Superman foi incrível, a segunda temporada de Pacificador tá sendo incrível, sabe? Arrisco dizer que tá conseguindo até superar em alguns momentos a primeira temporada que foi perfeita, entendeu? E agora, com o último episódio de Pacificador, o que a situação aconteceu? Repara nisso, galera. Repara, os mesmos youtubers, se você for no canal de praticamente todos os youtubers aí com relevância, sabe? Eu não digo todos pra não generalizar também, mas grandes youtubers que fizeram vídeo falando mal do James Gunn, a fórmula do James Gunn é uma merda, e aí com o 6º episódio de Pacificador que lançou, que foi muito bom, estão fazendo vídeo agora falando que o James Gunn é perfeito e a série tá ótima. E o que aconteceu com todo mundo que tava criticando a fórmula do James Gunn? Desapareceu, porque é isso que está acontecendo atualmente na internet. As pessoas querem surfar em um hype, ninguém tem opinião própria. Se o fulano de tal falar que a fórmula do James Gunn é uma merda e todas as produções que ele fez até agora são uma merda, vai ter gente seguindo e vai ter gente falando que realmente isso é verdade. Até o James Gunn lançar uma produção boa, o mesmo youtuber que falou que é uma merda vai falar que é perfeito e todo mundo vai babar o mesmo ovo porque ninguém tem opinião própria, ninguém. E isso é prejudicial para os estúdios. E eu falo justamente sobre essa questão também envolvendo a Marvel. Isso não vai não cabe só a DC, envolvendo Marvel, galera. Pô, recentemente, cara, Thunderbolts estava sem hype nenhum pro filme ser lançado. Lançou, filmaço. Teve youtuber falando que foi uma merda e tem gente que fala até hoje porque um youtuber com minimamente relevância falou isso, entendeu? Cara, isso é prejudicial pro estúdio, prejudicial. É o que a Marvel fez agora com Marvel Zombies. Se ninguém gostasse, se a opinião pública fosse negativa pra série de Marvel Zombies, mesmo a série sendo incrível, se a repercussão fosse negativa por alguma razão, por meio de hipocrisia de gente com relevância na internet, por alguma razão, se Marvel Zombies, mesmo sendo muito boa, não tivesse uma repercussão boa, não terá segunda temporada. Foi o que a Marvel adotou e é o que a Marvel vai fazer daqui pra frente e é o que a DC também vai fazer futuramente, cara. Mesmo se a produção for incrível, se por algum acaso algum ser brilhante falar que é uma merda, vai ter gente que vai seguir essa opinião dele e isso vai encarretar no estúdio não fazer uma continuação de alguma produção boa, uma produção verdadeiramente boa, não vai ter uma continuação, não vai ter alguma coisa pra seguir aquela linha, vão mudar o estilo de fazer alguma coisa porque as pessoas não têm uma opinião própria. Qual a dificuldade de você ver alguém com relevância falar uma atrocidade clara
claramente pra ganhar hype, galera. Claramente pra ganhar hype. Às vezes não é nem porque tá recebendo do estúdio pra falar bem ou pra falar mal, entendeu? Às vezes é realmente pra ganhar hype, pra surfar. Porque, cara, vamos combinar comigo, o que é mais fácil? Eu falar aqui que o filme do Superman é ridículo de ruim, o que claramente é uma mentira. Eu chegar aqui e fazer um vídeo falando que o James Gunn é horrível e que a fórmula que ele usa nas suas produções é horrível. E o que é uma mentira, ou eu fazer um vídeo aqui falando que o James Gunn é muito bom, que as produções dele são muito boas, que Superman foi muito bom. O que vai gerar mais hype? O que vai gerar mais visualização? Eu falar que a produção que é muito boa é horrível, ou eu falar que a produção que é muito boa é muito boa? Todo mundo vai querer ver o contrário. Todo mundo vai querer entender o porquê que eu falei que o James Gunn é horrível, o porquê que eu falei que Coração de Ferro que a Marvel lançou é horrível, o que não é. A série de Coração de Ferro, cara, foi flopada, flopou, entendeu? Flopou. A série é ruim? Não, galera. Não. E abre leque pra coisa muito boa na Marvel, cara, envolvendo o mundo sobrenatural da Marvel. Mas a produção deu certo? Mais ou menos, sabe? Entendeu? Mas a maioria dos youtubers com relevância falaram que é ruim. Por quê? Porque surfar em um hype da Marvel estar ruim atualmente é muito mais favorável pra esses youtubers e pra essa rapaziada do que falar que a série foi boa, entendeu? Vai dar muito mais engajamento você falar que a produção foi ruim, que a série foi ruim, que tal pessoa é ruim, porque isso vai dar mais engajamento, infelizmente. Infelizmente. E isso, cara, é ridículo. Ridículo. Isso beira ao ridículo pra mim. Sabe? Eu não me cabe não cabe a mim fazer nada em relação a ninguém. Entendeu? Mas isso beira ao ridículo. Você, sabendo que você tem minimamente relevância, que você influencia as pessoas, sabe? Pessoas sem opinião é o que mais tem no mundo. Entendeu? Isso não é culpa nem das pessoas. Isso é porque a pessoa é assim. Sabe? É o que mais tem no mundo. Pessoas sem opinião. Mas você, tendo a noção de que você tem capacidade para influenciar certas pessoas, e você saber disso e fazer algum comentário só para ter engajamento, só para você ter mais visualização e ganhar mais dinheiro em cima disso, pelo amor de Deus, isso beira o ridículo. Ridículo. Porque além de prejudicar produções e o próprio estúdio, você tá prejudicando pessoas que não têm a própria opinião. Isso é um problema delas, mas elas seguem vocês e elas confiam no que vocês estão falando, entendeu? Se você chegar, e como eu falei, eu não tenho esse tipo de relevância, mas se eu tivesse uma relevância de alguém gigante aí do YouTube, do nosso meio aqui de cultura pop, se eu chegasse e fizesse um vídeo só falando mal do James Gunn, galera, o tanto de gente que ia concordar, mesmo não tendo essa opinião, só porque confia no que eu tô falando, é gigante. E isso daria muito mais engajamento pra mim. Seria muito mais favorável, entendeu? Isso beira o ridículo, galera. Ridículo. Por favor, cara, tomem as suas próprias decisões. Vê antes de você falar que um filme é ruim, que uma série é ruim, que um diretor é ruim, que um ator é ruim. Vê antes, galera. Vê antes. Antes de você ver a opinião de alguém que você segue, de alguém que você gosta, vê a produção antes, cara. Cada um tem a sua própria opinião, cara. Vê, e você tira a sua conclusão. Ah, mas não sei quem falou que é ruim e ele é muito mais inteligente, ele entende mais disso do que eu, então ele tá certo. Não, galera. Opinião é igual o furico, cada um tem o seu, entendeu? Não é pra você se basear na opinião de alguém só porque ela entende mais do que você ou porque ela tem um canal com não sei quantos milhões de inscritos e ela tá falando aquilo. É a opinião dela. Ela é a mesma pessoa que você. Ela continua sendo a mesma pessoa que você. Ela só tem uma opinião diferente, entendeu? Você precisa tirar as suas próprias conclusões, galera. E isso é importante não só pro meio das redes sociais e pra sua vida, mas pra sua própria vida mesmo, vida pessoal, pra você conseguir lidar com as suas próprias questões e ter as suas próprias opiniões. Por favor, galera, pra gente finalizar o vídeo, só pra vocês entenderem isso, cara, por favor, antes de você ver algum comentário de alguém famoso, de alguém que você segue, tira a sua própria conclusão. Tira a sua própria conclusão, entendeu? Pode ser negativa, pode ser positiva, vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai concordar e é assim que funciona, entendeu? Mas o que importa é você ter a sua opinião, sabe? E esse pessoal influente, botar na cabeça deles que eles conseguem influenciar pessoas tanto pro bem quanto pro mal. Então, saber o seu lugar pra você também saber influenciar as pessoas certo, rapaziada. É disso que eu tô querendo dizer, entendeu? Comenta o que vocês acharam da mesma forma. Acabei de terminar esse vídeo aqui, vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai discordar, entendeu? Comenta aí, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e criem as suas próprias opiniões, galera. Por favor, vê as coisas antes de você
te criar opinião porque ouviu alguém falar alguma coisa, tá? Se inscreve aí, deixa o like no vídeo, tamo junto e é nóis, rapaziada.